inseridas nas capacidades administrativas. Muito bem. A estrutura que a Constituição ela idealizou ou ela estruturou acerca dessa matéria era oferecer aos entes políticos a condição de poder instituir os seus tributos. Nós somos uma federação e, em razão disso, era necessário que essa competência ela fosse partilhada por todos aqueles que compõem a Federação Brasileira. E dentro da estrutura, ou dentro dessa construção, se idealizou que os entes políticos possuiriam competências privativas em que eles pudessem instituir tributos e que esse equilíbrio da partilha de recursos, partilha essas que vinham do governo, do poder para os entes periféricos e, da mesma forma, dos Estados-membros para os municípios, correto? Essa distribuição de recursos, ela, como eu falei, ela está vinculada às constituições fiscais e vinculada a elementos como a tributação, como os gastos, as funções regulatórias, bem como a estruturação de transferências intergovernamentais. Então, foi dentro dessa estrutura, para a gente ter um equilíbrio em relação a essa autonomia e a esse equilíbrio de receitas, é que nós temos receitas que são próprias e receitas que são partilhadas. Ok? Então, veja, aí eu falei inicialmente que essa autonomia financeira ela estava ligada à competência tributária. E a competência tributária ela não está apenas ligada à possibilidade dos entes, como também falei há pouco, de terem das suas despesas. Mas a competência também tributária ela está vinculada à autonomia para que eles possam decidir as suas políticas, para que cada um dos entes decidam as suas políticas, tributando ou isentando, pois, nas palavras de Sampaio Dória, a competência tributária, abre aspas, é o requisito axiomático da federação para assegurar a independência política. Então, os tributos eles não têm uma função apenas embora, evidentemente, que essa função arrecadatória ela seja fundamental, outras funções são agregadas aos tributos, como, por exemplo, função redistributiva de riqueza, função regulamentar e etc. Essa visão, essa função múltipla dos tributos, ela é revelada, por exemplo, no livro do Stephen Holmes e do Sunstein. E aí eu já utilizando todo o meu conhecimento linguístico oferecido pelo meu grande professor Joel Santana. Então, vou me permitir aqui arriscar o título do livro em inglês. Então, The cost of rights depends on the takes. O meu inglês ele é do sul da Califórnia, então talvez ele seja um pouco cheio de só revelo que os tributos eles são o preço que pagamos por termos uma comunidade organizada baseada na ideia de liberdade, ou seja, no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais. Essa linha desses dois autores, ela segue, por exemplo, a que foi revelada nos anos 20, por exemplo, por o Wendell Holmes, que ele cunhou a célebre frase que os tributos são o que pagamos por uma sociedade civilizada.
Então, vejo, a titularidade da competência, então, confere aos entes políticos decidir por tributar, mas também por desonerar, seguindo a política por eles adotada. Então, essa introdução ela se faz necessária justamente para que nós possamos adentrar a figura dos incentivos. E se na doutrina se tem muita discussão sobre o verdadeiro conceito, ou qual seria o conceito dos incentivos fiscais. Eu colocaria que eles são estímulos com finalidades extrafiscais ou regulatórias que visam desonerações, com escopo de provocar ou não comportamento dos contribuintes. Por que provocar ou não comportamentos nos contribuintes? Eu cito 2 exemplos. Quando você reduz a alíquota do IPI, por exemplo, para automóveis, você visa provocar um comportamento no contribuinte, que é de consumo, de ele ter acesso a esse bem, de ele adquirir aquele bem, adquirir, no caso, o veículo. Agora, no exemplo da isenção do imposto de renda sobre rendimentos de aposentados maiores de 60 anos e portadores de doenças graves, esses já não visam o comportamento dos contribuintes. Os contribuintes já recebem essa desoneração sem que haja a prática ou algum ato realizado por eles. Muito bem. Como eu falei, eu só vou passar de forma rápida na questão dos incentivos para falar sobre a isenção, e só queria acrescentar aqui uma classificação de incentivos. Que os incentivos eles podem ser fiscais, quando eles estão relacionados se a gente for se basear na 4.320, incentivos fiscais são renúncias de receitas correntes ou de receitas tributárias. E nós temos os incentivos financeiros, que são destinações de recursos públicos para o setor privado, enquadrados, portanto, como despesas públicas. Então, um trabalha, o outro trabalha a despesa. E a gente pode falar ainda nos incentivos creditícios, que são concessões de empréstimos com requisitos diferenciados e em condições especiais para abertura de linhas de financiamento, enfim, através de instituições financeiras, que esses casos são classificados como despesa de capital, mais especificamente de inversões financeiras. Muito bem. Então, dentro desses incentivos, a gente vai encontrar, dentre as várias formas que esses incentivos podem se revelar, a isenção. A isenção, a gente pode trabalhar a isenção sobre 2 conceitos. Um conceito que foi o conceito abraçado pelo Código Tributário Nacional é aquele que diz que a isenção ela consiste na dispensa legal do pagamento do tributo, correto? Ela não impede ao operador e aí eu pensar Rubem Gomes de Souza, pelo você tem consistir. Professor Ananias? Que determinado fato ou situação deixa de ser considerado não havendo... Oi, Lucas. O senhor poderia repetir, por gentileza, porque no momento em que o senhor o seu áudio e a sua imagem elas travaram, e o pessoal está pedindo aqui, por gentileza. O conceito de isenção, é isso? Isso, no início, que o senhor estava falando. Por gentileza. Então tá. Então vamos lá. Pois não. Obrigado, Lucas. Aqui a minha internet tá péssima mesmo. Então, veja. Repetindo, a isenção, a gente pode trabalhar a isenção sobre 2 conceitos. O primeiro, como uma dispensa do pagamento do tributo, ou seja, a isenção não vai impedir a ocorrência do fato gerador, e vai, como o próprio CTN coloca, vai haver a exclusão do crédito tributário por força da incidência de uma norma legal. É o pensamento
de Rubens Gomes de Souza, de Amilcar Falcão, e dentre outros. Já um segundo conceito de isenção é aquele que a isenção seria uma situação, ele consistiria em uma situação em que determinado fato ou situação ele deixa de ser considerado como hipótese de incidência pela lei, não havendo, assim, nem a ocorrência do fato gerador e nem o nascimento da obrigação tributária. Esse conceito é trabalhado, dentre outros, por José Souto Maior Borges, Paulo de Barros Carvalho e Sacha Calmon Navarro Coelho, cada um dando algumas especificações, mas, de forma geral, seria isso. Mas, veja, seja num conceito, seja outro, adotando um ou outro conceito, a gente vai estar diante de um incentivo fiscal. Agora, adotar um conceito ou outro, ele vai ter um reflexo ou uma consequência diversa quando a gente fala na anterioridade tributária, no caso da revogação da isenção. Então, no primeiro caso de dispensa, na dispensa legal do tributo, se a gente entender a isenção dessa forma, a revogação da isenção não vai afetar a instituição do tributo, razão pela qual não se aplicaria o princípio da anterioridade, posição que o STF já se manifestou em várias oportunidades. O tributo já existe, né? O que o fato que vai haver nesse caso é apenas a dispensa legal do tributo. Agora, no segundo caso, a revogação da isenção, ele vai exigir uma nova lei. Ora, se a isenção ela está no segundo conceito, estabelecendo que um determinado fato, uma determinada situação não vai ser considerado como hipótese de incidência do tributo, uma vez revogada essa isenção, é necessário que uma lei passe a dispor, incluir aquela situação, aquele fato, na hipótese de incidência do tributo. E aí, nesse caso, obviamente, vai sofrer a incidência do princípio da anterioridade. A isenção, quando a gente fala de isenção, eu gosto sempre de destacar que a isenção ela não se confunde com a alíquota zero, né? Embora a gente eu já vi algumas decisões utilizarem a alíquota zero como sinônimo de isenção. Os resultados eles são os mesmos, na prática eles seriam os mesmos? Seriam, mas são duas figuras distintas. O alíquota zero ele diz respeito à regra matriz de incidência tributária. Mais especificamente, ele está ligado ao elemento valorativo ou quantitativo, que é composto da alíquota e da base de cálculo. Ou seja, elementos indispensáveis, elementos esses que esse critério, esse elemento valorativo ou quantitativo, que é indispensável para você determinar o valor do tributo. Então, se nós estabelecemos a alíquota do tributo com elemento numérico zero, obviamente que o resultado de qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, o resultado da tributação, obviamente, será zero. Agora, a alíquota zero ela não se confunde com a isenção, porque na alíquota zero, a norma de incidência ela vai permanecer íntegra e há apenas a suspensão de um dos seus elementos quantitativos. Eu não diria nem que seria uma suspensão. É o fato de você determinar que a alíquota do tributo é zero, correto? A alíquota zero ela é muito utilizada no imposto de importação e no IPI, principalmente, e até pela característica desses impostos, em face da extrafiscalidade. Agora, na isenção, o legislador ele determina uma desoneração que tem um caráter mais duradouro, mais permanente, e que, para que retorne a ser tributado, ele deve obrigatoriamente percorrer um processo legislativo. Então, na alíquota zero, a desoneração fica vinculada à política conjuntural do Executivo e ela pode ser restabelecida, a tributação pode ser restabelecida sem esse trâmite, sem esse processo administrativo. É só você restaurar, determinar
esse percentual da alíquota em função daquela isenção que a própria Constituição confere em relação a determinados impostos, dentre os quais o imposto de importação e o IPI. Bem, em relação às classificações, eu vou passar rapidamente. As isenções elas podem ser transitórias ou permanentes. As isenções transitórias são aquelas por prazo certo, aquelas em que tem um termo final de existência prefixado na lei que as criou. As permanentes são aquelas, as permanentes ou por prazo indeterminado, são aquelas que a gente não tem um termo final de existência. As isenções condicionais e incondicionais, condicionais são as chamadas também isenções bilaterais ou onerosas, são aquelas que, para serem fluídas, exigem uma contraprestação do beneficiário. E as incondicionadas, unilaterais ou gratuitas, são aquelas que, para serem desfrutadas, não dependem do cumprimento de qualquer requisito especial em face do beneficiário. Nós temos também as isenções gerais ou individuais. As gerais são aquelas que vão abarcar a totalidade dos sujeitos passivos, né? Sem necessidade de requerimento, de comprovação, sem necessidade de requisito e etc. As individuais, elas são vocacionadas, direcionadas àqueles que comprovam o cumprimento dos requisitos postos na lei para que haja o gozo dessa isenção. E tem uma outra classificação que não é muito usual, que são aquelas que classificam as isenções em técnicas e próprias. As técnicas tomam por critério a capacidade contributiva, né? Ou melhor, na ausência da capacidade contributiva, a gente vê, por exemplo, essas isenções técnicas no caso das habitações populares no IPTU. Né? Aqui em Manaus, são isentas do pagamento do IPTU aquelas habitações consideradas populares, econômicas, aquelas de imóveis de pequenas dimensões, que a família tem um número X de renda e que não possua outro imóvel. Então, são exemplo de isenções técnicas. As isenções próprias são aquelas que tomam outros critérios para a concessão que não a capacidade contributiva. Né? A gente tem como exemplo as isenções extrafiscais, como aquelas que nós identificamos para o meio ambiente, por exemplo, aquelas que baseiam no critério da potencialidade da poluição. Muito bem. Eu queria só fazer essa abertura sobre incentivos, que o Carlos certamente vai aprofundar, focar na isenção, e dentro desse horário, desse tempo que me foi reservado, eu queria colocar para vocês uma situação para reflexão e que eu acho que o STF ele tem que se aprofundar mais, discutir mais, rever algumas posições acerca dessa matéria. Eu estou falando de incentivos, mais especificamente eu estou falando de isenções, mas ela é abrangente, porque não é especificamente ligada às isenções, eu poderia dizer os incentivos, que são esses incentivos e as repartições das receitas tributárias. Muito bem. Eu já havia dito que a organização do Estado sobre a forma federativa, ela vai exigir a autonomia financeira dos entes que a compõem, né? A fim de que eles possam efetivamente realizar as suas políticas, as suas atividades. A gente vê pelo nosso sistema, o sistema brasileiro de repartição de competências, o sistema brasileiro de repartição, ele não visa apenas assegurar às unidades federativas a plena autonomia financeira, até porque a gente tem algumas distorções em face de diversidades regionais que não passou despercebido pelo Constituinte originário de 88. Então, a gente sabe que o nosso federalismo é marcado por alguns movimentos que fazem com que as receitas elas oscilem entre
o poder central e os poderes periféricos. Tá certo? Muito bem. Se a gente fosse fazer um levantamento do histórico das constituições, eu diria que, a partir da Constituição de 34, a Constituição de 34 ela estabeleceu um federalismo cooperativo muito semelhante ao que nós temos hoje em dia. Na Constituição de 34, essa federação ela marca o surgimento de alguns impostos regionais, né, cujo o lançamento e a regulação ficavam a cargo dos estados, mas o produto da arrecadação ele era dividido entre estados e municípios. Na Constituição de 34, estabelecia de forma obrigatória o auxílio ao Nordeste em percentuais fixos sobre a Receita Federal e de impostos de competência residual da União ou dos estados, né, cuja arrecadação era dividida era partilhada. A Constituição de 46, aí na de 37, ela retira essa estrutura. A de 46, ela restaura as transferências previstas na Constituição de 34, né? E ela vai estabelecer principalmente alguns benefícios em área tributária para os municípios, tanto que alguns autores chamam a Constituição de 46 da Revolução Municipalista de 46. A Constituição de 67 ela reduz ela promove, na verdade, uma forte centralização das receitas fiscais no poder central, correto? A Constituição de 88 ela vai e consolida a tendência da descentralização fiscal, né, em resposta ao que acontecia na Constituição de 67. Né? Então, essa descentralização por um crescimento na participação dos entes na arrecadação federal. É aqui que nós falamos. A nossa federação é constituída, em termos financeiros, de recursos próprios que os entes políticos podem instituir e a possibilidade desses entes políticos terem acesso ou partilharem receitas da União, correto? Então, os municípios eles passam, na Constituição de 88, a meu sentir, não só aumentar a participação na arrecadação, na partilha dos tributos federais, como passam também a receber diretamente da União recursos que foram constitucionalmente assegurados e que anteriormente eram repassados pelos estados. Né? Muito bem. Essa Constituição de 88 ela modela, a gente verifica, principalmente no governo Fernando Henrique, na época do Plano Real, por uma recomposição das receitas da União. E se começa a observar naquele momento uma dependência forte, principalmente dos municípios, das receitas federais, correto? Porque, vejam, e isso não é nenhuma novidade para nós. A gente sabe que nós temos mais de 5 mil municípios e vários desses municípios, as receitas próprias são ínfimas. Eles necessitam, os recursos que eles utilizam para atender as necessidades públicas via serviços públicos, eles são basicamente recursos transferidos. A gente pode observar, por exemplo, isso eu cito, mas aqui em Manaus, por exemplo, a gente vê que o principal tributo, a principal receita própria do município de Manaus, como grande parte dos municípios, é o ISS. Mas quando você faz um confronto dessa receita própria com a própria receita do ICMS, a gente vê que a receita transferida do ICMS é bem maior do que a receita própria dos municípios. E nós estamos falando de uma capital, tá certo? Mas, enfim, esse modelo que eu coloquei agora há pouco, ele toma uma nova dimensão lá na época do Plano Real. Me parece que é uma situação que ela perdura até os dias atuais.
E a gente pode identificar pelo menos duas situações em relação a isso. Primeiro, a diminuição dos valores repassados aos fundos de participação dos estados e dos municípios em razão da política isentiva da União. A União concede isenções, principalmente dos dois principais impostos, imposto de renda e o IPI, e isso causa uma consequência grave nos valores dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Correto? E a segunda situação é um aumento extraordinário da arrecadação da União com filão. Se a gente fizer uma comparação das contribuições que nós tínhamos antes da Constituição de 88 e após a Constituição de 88, é um absurdo. A União começa a verificar um caminho para ele obter receitas que não vão ser partilhadas com estados e municípios. A gente sabe que, tradicionalmente, o único tributo cuja receita era partilhada eram os impostos. E essa situação de longa tradição na história brasileira, ela foi modificada, uma pequena modificação, que foi a possibilidade dos estados e municípios partilharem a CID Combustíveis, uma parcela da CID Combustíveis. Muito bem. Hoje nós temos, na verdade, eu tenho um professor que dizia assim, que nós temos um verdadeiro sistema paralelo de contribuições. E às vezes, as contribuições, às vezes não, a gente identifica algumas contribuições que, na minha opinião, elas invadem a competência de estados e municípios. A gente vê o exemplo da COFINS, que tributa a prestação de serviço, a circulação de mercadorias, enfim, isso é tema para outras discussões. Muito bem. Essas duas situações que eu coloco para vocês, elas têm como consequência o quê? A União começa a conceder uma série de isenções de IPI, de imposto de renda, dos seus principais tributos, e o faz, e a gente não pode deixar de apontar isso, o faz porque ele tem um incremento da sua arrecadação oriunda das contribuições. Duvido muito se o governo ia adotar uma política como essa se não tivesse um respaldo arrecadatório vindo das contribuições. E isso, principalmente para os municípios, ele vai ter um impacto que, como eu falei para vocês, boa parte, ou uma maioria expressiva dos municípios, eles dependem desses recursos que são partilhados via fundo de participação dos municípios. Vejam, quais são os dois principais impostos de arrecadação própria dos municípios? O ISS e o IPTU. São os dois principais tributos, principais impostos arrecadatórios dos municípios. Correto? Mas nem todo município tem uma vocação, tem um potencial econômico para que ele possa instituir o ISS, por exemplo. Né? E acaba sendo a principal fonte e ínfima o IPTU. O IPTU. E o IPTU é um imposto muito mal trabalhado. Um imposto muito mal trabalhado. As arrecadações desse imposto, se a gente verificar os números, elas são ínfimas. Eu acho que os municípios deveriam ter um trabalho maior em relação à questão do IPTU. Mas vamos voltar aqui. Lucas, como é que está meu tempo aí? Que eu queria, senão eu já posso até abreviar aqui. Então, o senhor pode concluir aí, a gente completaria uns 40, 45 minutos, sem problema. Eu já vou fechar aqui, então, Lucas. Olha só. O que eu queria... Então, quando eu coloco para vocês essa situação e digo, olha, vejam, quando eu estou falando isso, quando eu digo que as isenções da União em relação ao imposto de renda e IPI impactam nos municípios, eu não estou querendo dizer com isso que a União não possa conceder isenções. Ora,
Agora, no início da minha fala, eu falei que o poder de tributar ele está vinculado ao poder de desonerar. Razão pela qual nós estamos falando de incentivos. Incentivo seria uma desoneração. Então, se eu posso tributar, e tem aquela, na Constituição, as chamadas isenções autonômicas. Quem tem o poder de isentar é quem tem o poder de tributar. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos dizendo, mas espera aí, a União não pode conceder isenções ou incentivos dos seus principais impostos? Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que ele tem que fazer isso, mas da parte reservada a ele nessa construção que foi posta nas constituições e que não é de hoje. A nossa construção foi no sentido de que, além das receitas próprias, municípios e estados, eu quero focar mais nos municípios, eles partilham receitas da União. E de uma vez que eu concedo essas isenções e adentro numa parcela que seria reservada aos municípios, a consequência disso é grave. E vejam, e o que eu estou falando isso aqui, pessoal, ela já foi constatado isso através de dados do Tribunal de Contas da União. No processo número 020.911.213, dígito 0, a União fez ao Tribunal de Contas, a equipe técnica do Tribunal de Contas, ele fez um levantamento de valores não distribuídos. Esse levantamento ele é do período de 2008 a 2012. Eu desconheço um estudo posterior do TCU após essa data. Então, só para pontuar rapidamente, o Nordeste é a região que mais perde com valores não distribuídos. Fundo de participação dos municípios, por exemplo, 35,7%. O segundo é o Sul, 17,4%. No fundo de participação dos estados, o Nordeste continua com maior perda, 52,5%. Segunda com maior perda, e 25,4%. Olha só um detalhe. Nesse estudo do Tribunal de Contas, ele revela que, nesse período, estados e municípios arcaram com essa desoneração da União com cerca de 58%, ou seja, 190 bilhões de reais, e a União com 42%, que equivale a 137 bilhões de reais. A somatória dessa desoneração é de 327 bilhões. Desculpe, 327 bilhões, dos quais 58% são recursos que pertenceriam aos estados e aos municípios, e 42% seriam os arcados com a União. Ou seja, o TCU aponta que a cada R$1 de renúncia do imposto de renda e do IPI concedida pela União, estima-se que 58 centavos pertenceriam a estados e municípios, e 42 seriam pertencentes à União, correto? Então, vejam, já caminhando para eu finalizar, vejo que a perda é considerável. A perda é considerável. E como eu falei, nós não estamos aqui dizendo que nós não estamos afirmando que a União não poderia, no exercício da sua competência tributária, desonerar. Não, mas desonerar a parte que cabe a ela. Aí alguém poderia dizer o seguinte, mas espera aí, vejam, se não foi arrecadado o valor, o que o município ou o Estado estariam pleiteando? Veja, me parece aí que para mim não parece tão simples reduzir a essa situação. Por quê? Veja, primeiro, a Constituição construiu uma estrutura. Estrutura essa baseada em competência privativa dos entes e aí, evidentemente, arrecadar com esses tributos próprios e a possibilidade de partilha. Então, ela construiu essa forma por entender que não basta para os entes periféricos, para que se tenha esse equilíbrio, apenas as receitas originárias, as receitas próprias. É necessário, para que a gente construa esse equilíbrio, que parte da arrecadação federal ela seja transferida para estados e municípios. Aí, veja, aí eu volto para finalizar essa última colocação.
Sim, mas se eu não arrecadei, se eu arrecadei zero, a participação é zero. Bom, se eu deixo de instituir um tributo, evidentemente que eu não tenho nada a arrecadar, e estados e municípios nada a partilhar. Mas eu entendo que uma vez... E eu acho até... acho que o Roque Carrasa também, naquele livro dele de Sistema Constitucional, ele fala isso. E tem um parecer também da época do ministro Luiz Barroso, quando ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele tem um parecer nesse sentido, que ele coloca o seguinte: ora, a partir do momento que se instituiu o tributo, os estados e municípios, em face desse federalismo participativo, em face desse federalismo cooperativo, eles passam a ter direito à arrecadação que estados e municípios possuem. Então, se eu instituir o tributo, e é evidente que eu instituo o tributo com o objetivo de arrecadar, qualquer política que a União faça em relação à desoneração desses tributos, ele só poderá fazer dentro da parte que lhe cabe. Enfim, eu queria fazer essa abordagem pelo tempo que a gente tem. Acho o STF já tem posições acerca disso. Acho que essa questão tem que ser melhor trabalhada e melhor refletida. O Carlos, eu acho que ele tem se eu não me engano, o Carlos ele tem um trabalho, não sei se foi um artigo, que ele trabalha, eu acho que uma questão entre os estados e municípios, se eu não me engano, sobre a questão das contribuições, Carlos, não é isso? Eu acho que é mais ou menos por aí que o Carlos, sobre aquela questão da contribuição da UEA, eu acho que é mais ou menos assim. Acho que eu já li alguma coisa do Carlos sobre isso. Mas, enfim, eu quero pontuar isso porque eu acho uma situação relevante. E queria aí já agradecer vocês, esse tema é muito interessante. Eu teria uma outras situações acerca também de incentivos ligados à tributação que a União faz em relação a incentivos que estados e municípios concedem. Principalmente o Estado, o ICMS, a União ela procurou, o Estado concede o incentivo e a União vai e tributa via imposto de renda. Isso aí vamos ter que discutir numa outra oportunidade. Obrigado aí por todos e vou aguardar aqui as indagações que, por um acaso, venham. Obrigado, Lucas, e obrigado a todos. Muito obrigado, professora Ananias, pela excelente explanação. Nós completamos aí 45 minutos e também concedemos os mesmos 45 minutos ao professor Carlos Alberto e aí deixaremos, portanto, as últimas meia hora para que a gente possa levantar os questionamentos e repassar os símbolos. Lembrando que a gente está com mais de 200 acessos simultâneos, então eu sei que para professores é difícil, às vezes você não tem o contato do aluno, você não vê o aluno, mas infelizmente aí esse é o nosso método aí de conseguir alcançar o maior número de pessoas, fazendo com que a transmissão com mais de uma sala. Então, dito isso, professor Carlos Alberto, passaremos agora, a partir de agora, a segunda parte do evento e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Lucas. Primeiramente, eu pergunto se vocês estão me vendo e me ouvindo. Aqui tudo bem? Também. O pessoal das outras salas também estão confirmando aqui que está tudo certo. Muito obrigado. Bem, primeiramente, eu agradeço ao pessoal do GEAD, né, o convite que me foi feito, né? Também aí a participação do professor Ribeiro Júnior, meu amigo, que partilha comigo dessa paixão, né, pelo direito tributário. Hoje em dia, né, estou dividindo, né? Sou polígamo, né, porque eu tenho várias paixões atualmente, né? Tenho o financeiro, tenho o tributário, tenho o constitucional, o econômico e etc. Bem, para não perder muito tempo, eu vou direto ao assunto, tá? E, porventura, se surgir alguma dúvida, a gente deixa para falar por ocasião de debates. Qualquer tema que a gente busque tratar, eu acho importante a gente, inicialmente, tentar encontrar os fundamentos constitucionais, né, daquele assunto. No caso de incentivos fiscais, me parece que o fundamento constitucional principal está no artigo 174 da Constituição Federal, que diz, né, que o Estado, como agente normativo e regulador da economia, ele pode exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Então, quando fala aí em incentivo, isso inclui, evidentemente, os incentivos fiscais, né?
E aí, né, eu citei ainda há pouco o direito econômico, né, como sendo uma das minhas paixões, e eu vou tentar agora estabelecer uma relação entre o tributário e o econômico. Segundo a classificação adotada pelo professor Eros Roberto Grau, né, inclusive eu soube que essa semana, não sei se foi ontem ou anteontem, ele recebeu uma homenagem lá na USP, né, depois a gente pode conferir isso, o professor Eros Grau, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, diz que a intervenção do Estado na economia pode ser de 4 formas. Né? Nós temos a intervenção por absorção, por participação, por direção e por indução. Né? Essas 4 formas de intervenção, por sua vez, podem ser agrupadas em 2 grupos. Né? Nós temos a intervenção direta e a intervenção indireta. Intervenção direta do Estado na economia é quando ele se torna um empresário. O Estado cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e vai ele mesmo explorar a atividade econômica. Quando ele faz isso em regime de monopólio, nós temos a intervenção por absorção. Né? O caso da Petrobras, por exemplo. E se o Estado explora concorrendo com o setor privado, como o que acontece, por exemplo, no caso dos bancos, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, nós temos uma intervenção por participação. Bem, ao lado dessas formas, nós temos a intervenção indireta, que é aquele caso em que o Estado não se torna um empresário, mas ele fica conduzindo os rumos da economia, ou seja, dizendo como os empresários devem se comportar. E aí nós temos a intervenção por direção e a intervenção por indução. A intervenção por direção é quando o Estado adota medidas cogentes, ou seja, quando o Estado impõe comportamentos. Esse é o traço característico. A intervenção indireta por direção é quando o Estado impõe um comportamento. Por exemplo, no caso do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que tem o CAD, né, como o seu principal ator, quando proíbe, por exemplo, uma fusão, né, de empresas por entender que haveria ali uma concentração de poder econômico, uma possibilidade de concentração de poder econômico. Ou quando o Estado, através do CAD, não proíbe, mas condiciona aquela fusão ao atendimento de certos pressupostos. Note que, nesse caso, a empresa ou as empresas envolvidas no negócio são obrigadas a cumprir o que o CAD determinar. Mas nós temos, e aí entramos no nosso tema, a intervenção por indução, que é aquela em que o Estado não determina comportamentos, mas ele tenta estimular, induzir, instigar as pessoas a se comportarem da maneira que o Estado quer. E é aí que entram os incentivos fiscais. Então, portanto, o incentivo fiscal é um mecanismo, ele é um instrumento de intervenção indireta do Estado no domínio econômico. Então, essa é uma introdução para nós situarmos o fenômeno dos incentivos fiscais no contexto do direito econômico. Aliás, por falar nisso, existe uma polêmica se as normas de incentivos fiscais seriam matéria de direito tributário ou de direito econômico. Né? Tem um professor português, Diogo Leite, de Campos, que diz que a matéria é de direito econômico, porque tem a ver com a intervenção do Estado na economia, matéria de direito econômico. Que, aliás, nós temos aí na Faculdade de Direito com matéria optativa. Né? Já o professor Chueri, da USP, defende que a matéria é tributária, porque, afinal de contas, por mais que o objetivo seja a intervenção do Estado na economia, o mecanismo que é utilizado é uma norma tributária. Não por acaso, o nome do livro dele se chama Normas Tributárias Indutoras. Ele quer, com isso, mostrar que, apesar de serem normas indutoras, portanto, que interessam o direito econômico, não deixam de ser tributárias, né, já que envolvem a questão tributária, a matéria tributária. Pois bem, vamos adiante para não perdermos tempo. Onde mais nós podemos encontrar no texto constitucional um fundamento para os incentivos fiscais? Né? E eu digo para vocês, né, em todas as normas que atribuem competência tributária. Por exemplo, né, eu vou pegar o artigo mais famoso, o artigo 145 do texto constitucional, que diz assim, né, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos.
eu dou ênfase na palavra poderão. Aí ele cita os impostos, por exemplo. Notem que o texto constitucional não obriga a criação de tributos, ele faculta, né? Ele deixa muito bem claro que os entes poderão criar. E aí, observem, se o ente não é obrigado a criar o seu tributo, ele pode não criar o tributo. Né? Aliás, prova disso é que a União até hoje não criou o imposto sobre grandes fortunas, e suponho que nem vai criar. Mas vejam, vamos prosseguir. Se o ente pode criar o tributo e não criar o tributo, ele pode ficar no meio termo, ele pode ficar entre esses dois extremos. Ou seja, ele pode criar o tributo, mas, né, dispensar certas pessoas de pagar. Afinal, se o ente pode o mais, que é não criar o tributo, ele pode o menos, que é criar e exonerar certas pessoas, certos objetos, certas situações. Né? E aí está o fundamento constitucional dos incentivos fiscais. Observem, pessoal, que se nós olharmos o texto constitucional, ele nunca vai dizer que o ente pode isentar. Né? E eu vou falar muito de isenção, porque o professor Ananias falou de isenção, então vou focar na isenção. Né? Ele não diz, por exemplo, no artigo 153, né, que a União pode isentar, mas ele diz assim: compete à União instituir imposto sobre, por exemplo, renda. A União tem poder, a União tem competência para instituir o imposto de renda. Ele não diz que a União pode ou que tem a competência para isentar imposto de renda. Não é verdade? Só fala que a União pode instituir, mas está subentendido, né? Porque quem pode instituir, pode não instituir, pode isentar, pode reduzir base de cálculo, pode reduzir a alíquota, pode até isentar, e etc. Isso nos leva ao artigo 6º do Código Tributário Nacional. Como está sendo gravada essa minha exposição, vocês podem depois ir nos artigos procurar. O que diz o artigo 6º do Código Tributário Nacional? A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena. E a palavra plena quer dizer justamente isso. Quando o texto constitucional atribui a um ente o poder de instituir o tributo, ele não está dando apenas o poder de criar o tributo, está dando também, se o ente quiser, o poder de exonerar, né? Ou seja, de tirar o ônus, portanto, isentar. Né? Então, vejam, o poder de isentar, ele, a priori, é íncito ao poder de tributar. Né? O professor Souto Maior Borges, que nos deixou recentemente, né, ele dizia que o poder de isentar é o outro lado da moeda do poder de tributar. E é verdade. Afinal, quem pode tributar, pode isentar. E, né, puxando esse gancho do professor Souto Maior Borges, eu quero lhe dizer que essa é a regra. Né? Então, em regra, a competência para isentar é íncita ao poder de tributar. Logo, a priori, só pode dar isenção quem possa tributar. Quer dizer, não se pode fazer caridade com o chapéu alheio, né? Um ente não pode dar isenção de um tributo que não lhe pertença. Há, no entanto, no texto constitucional, atualmente, duas situações em que isto não ocorre. Ou seja, há duas situações em que é possível um ente dar isenção de um tributo que não lhe pertence. Aliás, uma dessas duas hipóteses, eu só vim perceber recentemente. Eu sempre passava pelo artigo e nunca me tocava disso. Mas vamos lá. Bem, qual é o primeiro caso? É o caso do ISS nas exportações. Né? O artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2 do texto constitucional, diz que cabe a uma lei complementar isentar o ISS nas exportações. Né? Vejam, de quem seria a competência para fazer essa lei complementar? A primeira reação é dizer que seria do município. Afinal, ISS é um tributo municipal. No entanto, a lei complementar em questão é federal, ou melhor dizendo, nacional. É a lei complementar 116 de 2003. Ou seja, o Congresso Nacional fez uma lei dando isenção de ISS nas exportações. Percebam que é um caso de isenção heterônoma, porque é concedida por um ente diverso daquele que teria competência para tributar. Né? Hipótese que é vedada como regra geral no artigo 151,
inciso 3 do texto constitucional, mas que aqui encontra uma exceção. Tá? Aliás, vale salientar que na redação original do texto constitucional de 88 também havia uma hipótese parecida com o ICMS. Né? O ICMS, nas exportações, podia ser desonerado por uma lei complementar. E chegou a ser desonerado pela Lei Complementar 87 de 96. Né? Todavia, vocês devem saber disso, quem foi aluno de professor sabe, né? Quem não foi saberá, que atualmente essa hipótese é uma imunidade. Né? Era uma isenção heterônoma, mas atualmente é uma imunidade, porque o próprio texto constitucional já desonera o ICMS nas exportações. Mas prossigamos. A segunda hipótese, que está meio escondida, está lá no artigo 5º do texto constitucional, lá nos direitos e garantias individuais. Né? Ele diz, e eu podia falar muito sobre isso, mas eu não tenho muito tempo, então eu vou ser bem curto e grosso e direto, né? Lá no artigo 5º, inciso 77, ele diz que são gratuitas na forma da lei, ou são gratuitos na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Não define o que é isso. É a lei quem vai definir. A lei que definiu é a Lei 9265 de 96. 9265 de 96, que disse que são gratuitos, dentre outros atos, o registro civil de nascimento e o assento de óbito. Vejam, se não fosse essa norma, teríamos que pagar uma taxa nessas duas ocasiões, né? Taxas estaduais, porque são pagas para cartórios estaduais. Né? No entanto, uma lei federal, a Lei 9265 de 96, com fundamento constitucional lá no artigo 5º, inciso 77, para essas duas situações, ou seja, lei federal dando isenção de taxa para tributos de competência estadual, que seriam as taxas devidas aos cartórios nestas duas situações, né? Registro de nascimento e assento de óbito. Vamos adiante. O professor Ananias foi muito feliz na sua introdução, né, na sua parte inicial, e não me deixou quase nada para falar, né? Mas eu encontrei um espacinho para tentar encaixar alguma colaboração. Eu quero fazer a distinção entre benefício fiscal e incentivo fiscal. Né? Benefício fiscal e incentivo fiscal. São expressões parecidas. Né? O próprio texto constitucional ele emprega essas duas expressões, inclusive, muitas vezes, uma do lado da outra, como, por exemplo, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, ele fala em isenções, incentivos e benefícios fiscais. E aí surge a pergunta, afinal, são a mesma coisa ou não? O que eu entendo, depois eu quero ouvir o professor Ribeiro para ver se ele concorda comigo, né? E vocês também, na fase dos debates. Eu entendo o seguinte, toda medida que vem para o bem do contribuinte é um benefício. Afinal, o benefício vem de beneficiar, fazer o bem. Né? Então, toda medida que vem para o bem do contribuinte é um benefício fiscal. Todavia, se essa medida benéfica ao contribuinte visa estimulá-lo a algum comportamento, aí nós temos um incentivo. E eu pego o caso da isenção. Né? Eu vou, inclusive, usar a expressão que o professor Ribeiro usou, a isenção técnica. Né? É aquela que não tem por finalidade fomentar comportamentos. E eu vou pegar um exemplo que ele deu. Né? Isenção para portadores de doença grave. Isenção de imposto de renda, por exemplo. É um benefício fiscal? Claro que é. Mas não é um incentivo, porque o Estado não visa incentivar nada. Né? Eu costumo brincar dizendo que o Estado não quer incentivar que as pessoas adoeçam. Né? É claro que não é um incentivo ao adoecimento, né? Mas é um benefício fiscal. Por outro lado, a isenção da Zona Franca de Manaus, ou as isenções da Zona Franca de Manaus, essas sim são incentivos, porque são benefícios que vêm estimular um comportamento. No caso, que as empresas se sintam incentivadas a se instalarem aqui na região norte, mas precisamente no Amazonas. Portanto, o que se conclui? Que todo incentivo é um benefício, mas nem todo benefício é um incentivo. Aliás, mais dois exemplos de benefícios fiscais que não são, a meu ver, incentivos fiscais.
a remissão e a anistia. A remissão é o perdão de débitos, né? Débitos tributários, no caso. E a anistia é o perdão da multa. Ora, por serem perdões, tem efeitos para o passado. Afinal, ninguém perdoa fato futuro, né? Você perdoa um fato que já aconteceu. Ora, se a remissão e a anistia se aplicam a fatos pretéritos, eu não posso considerá-las como incentivos, porque incentivo é para o futuro, né? Você incentiva alguém a fazer algo. Você não incentiva fatos pretéritos, porque o passado já aconteceu. Então, a remissão e a anistia são benefícios fiscais, mas não se configuram como incentivos fiscais. Aliás, no caso da anistia, há um outro argumento para fundamentar isso, né? A anistia é o perdão de multa. Multa tem a ver com infração. Ora, é claro que o Estado não quer estimular alguém a praticar infrações. Então, é claro que a anistia não é um incentivo fiscal, mas é um benefício indiscutivelmente. Bem, o professor Ribeiro já falou isso e já me facilitou, mas eu faço questão de repetir algo que é importante, porque terá um reflexo ao final da minha fala, né? A diferença entre benefício fiscal e benefício financeiro. O professor Ribeiro também citou o benefício creditício, mas eu não vou fazer menção a esse, pelo menos não agora. Tá? O que é o benefício fiscal ou tributário? É aquele que opera na vertente da receita, ou seja, da arrecadação. Toda vez que o Estado toma uma medida que faz com que ele deixe de arrecadar ou arrecadar menos do que iria arrecadar, normalmente, então nós temos um benefício fiscal. Repetindo, é quando o Estado toma uma medida que leva o Estado a deixar de arrecadar ou a arrecadar menos do que arrecadaria. Exemplos famosos: isenção, alíquota zero, redução de base de cálculo e redução de alíquota. Né? Pois bem, já o incentivo financeiro é aquele que opera na vertente da despesa. Aliás, por isso que não é benefício financeiro, porque tem a ver com o direito financeiro, não com o direito tributário. Né? Ou seja, no benefício financeiro, o Estado arrecada e depois tira dinheiro para destinar a alguém, né? Para fomentar uma atividade. Nós temos aí as subvenções econômicas, né? Previstas na Lei 4.320. Aliás, professor Ribeiro, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu entendo que esses benefícios creditícios são considerados como benefícios financeiros, na classificação que eu adoto. Por quê? Porque se o Estado vai tirar dinheiro para emprestar para alguém, então vai estar vindo saída, vai estar vindo uma despesa. Né? Tudo bem, é uma despesa que depois o Estado pretende reaver, né? Quando a pessoa que tomou o empréstimo devolver. Mas eu entendo que o benefício creditício, por implicar, no primeiro momento, a saída de dinheiro do cofre público, não deixa de ser um benefício financeiro. Mas eu reconheço que há autores que adotam essa terminologia. Né? É o caso Amazonas da AFEAM, da Agência de Fomento, né? Do Estado do Amazonas. Aliás, esses empréstimos muitas vezes não são pagos e aí levam o Estado a acabar dando perdão, né? Das dívidas e fica por isso mesmo. Vamos lá. O professor Ribeiro tocou num ponto importantíssimo, que é a classificação dos benefícios fiscais. Né? Ele falou da isenção, mas também se aplica para os incentivos de modo geral. Né? Falou dos benefícios condicionados e incondicionados, né? Por prazo certo e por tempo indeterminado. Né? E eu agrego aqui uma outra classificação. Né? Por isso que eu pedi para ser o segundo. Né? O professor Ribeiro, né, despeje o seu conhecimento e o que sobrar eu falo, né? É o que eu estou fazendo aqui. Então, nas brechinhas que ele deixou, que são poucas, eu entro, no bom sentido. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Qual é a classificação que o professor Ribeiro deixou de falar? Acho que por camaradagem, né? Ele quis deixar alguma coisa para mim. Nós temos os incentivos regionais e os setoriais. Né? Os setoriais, como o nome diz, visam incentivar um determinado setor da economia, um segmento econômico. Cito como exemplo a lei de informática, que, como o nome diz, visa incentivar as empresas que atuam na fabricação de bens de informática. Né? E nós temos incentivos regionais, cujo exemplo mais próximo de nós é o da Zona Franca de Manaus.
né, que não se dirige a um determinado segmento econômico, mas sim a uma região do país. Né? Questão polêmica, mas que o tempo curto não me permite falar, é o que acontece quando os incentivos setoriais colidem com os regionais. Né? Quem há de prevalecer? Bem, depois, quem sabe, a gente conversa sobre isso. Mas vamos adiante. Eu gostaria de fazer um comentário o mais rápido possível sobre uma norma do CTN que me incomoda. Depois queria ouvir a opinião do professor Ribeiro, se incomoda também a ele, que é o artigo 178 do Código Tributário Nacional. Né? Ele diz assim, né? A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Né? Ou seja, o que esse artigo está dizendo? Literalmente, que se a regra geral é que uma isenção pode ser revogada a qualquer tempo. Né? Mas, é o que dá a entender, se for uma isenção condicionada e por prazo certo, ela não pode ser revogada a qualquer momento. O que eu penso a respeito disso? Entendo eu que pode sim. Né? Uma lei concessiva de uma isenção, ainda que seja condicionada e por prazo certo, ela pode ser revogada a qualquer momento. Mas vejam, o que pode ser revogado é a lei concessiva dessa isenção. Deve ser resguardado o direito adquirido. Eu acho que foi essa a intenção dessa norma. O que esse artigo quis dizer, mas não disse, acabou dizendo outra coisa, é que devem ser resguardados os direitos adquiridos. Por exemplo, né? Eu não vou citar a Zona Franca de Manaus porque é um caso muito particular, mas vamos imaginar, hipoteticamente, que o Estado de São Paulo faz uma lei concedendo incentivo fiscal de ICMS, né, com respaldo no CONFAS, né, coisa que raramente eles fazem né, ao arrepio do CONFAS, mas vamos imaginar né, que São Paulo, previamente autorizado pelo CONFAS, fez uma lei estadual dizendo o seguinte: empresas que se instalarem em São Paulo né, terão direito a um benefício fiscal de ICMS, no caso, uma isenção, por 20 anos, desde que cumpram certas condições. Então, vejam, isenção condicionada e por prazo certo. Vamos imaginar que no 10º ano de vigência dessa lei, o Estado de São Paulo queira revogar essa lei, a lei concessiva dessa isenção. Ele pode? Penso eu que pode. Ele pode revogar. Mas aquelas empresas que já estavam ali instaladas, né, nos 10 primeiros anos de vigência, porque acreditaram naquela promessa, têm o direito adquirido, em nome da segurança jurídica e da boa-fé e da proteção da confiança, a terem resguardado os seus incentivos pelos 20 anos. Ou seja, uma coisa é revogar a lei concessiva da isenção, outra coisa é revogar a isenção. A isenção, no caso, ela continuará apenas para as empresas que já estavam ali se instalando, que já estavam instaladas, melhor dizendo. Eu considero que isso seja uma manifestação de ultratividade da norma, ou seja, uma norma que já não está mais em vigor, mas que continua produzindo efeitos para as empresas ali instaladas no estado de São Paulo. Bem, vamos prosseguir, né? Vamos para o que interessa. Como é que se pode dar benefício fiscal? E antes que eu prossiga, eu pergunto, Lucas, quanto tempo eu já usei? Professor, ainda faltam 19 minutos aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Continuando. Então, qual é o instrumento para dar incentivo fiscal? Lei. Tem que ser lei. É uma exigência constitucional no artigo 150, parágrafo 6º. Mas aí surge uma pergunta: que tipo de lei? Eu costumo responder que, a priori, é uma lei ordinária, já que o artigo 150, parágrafo 6º, não exige um tipo especial de lei. Né? E a gente aprende em direito constitucional que a lei complementar só é necessária quando ela é solicitada pelo texto constitucional, o que não é o caso. Todavia, eu trago uma reflexão para vocês, que é a seguinte: e se o tributo for criado por lei complementar? Né? Como, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que, se um dia for criado, terá que ser por lei complementar. Será que a isenção desse imposto poderia ser por lei ordinária? Entendo eu que não, porque não faz sentido uma maioria simples dispensar
a definição clássica de isenção, né, dispensar aquilo que foi criado por lei complementar, ou seja, por maioria absoluta. Eu penso que, se o tributo é matéria reservada à lei complementar, então a exoneração dele por isenção também terá que ser por lei complementar. Isso não está no texto constitucional, mas decorre, a meu ver, de uma interpretação sistemática. Aliás, sempre que eu falo sobre isso, me vem à mente novamente o ministro Eros Grau, né, que nos seus votos sempre dizia: não se deve interpretar o texto constitucional em tiras, né? Ou seja, eu devo interpretar de modo sistemático, né? Vamos prosseguir. Medida provisória pode dar isenção? Pode, porque tem força de lei. Então, isso lhe autoriza a conceder isenção. Todavia, se for tributo criado por lei complementar, cuja isenção também, a meu sentir, tem que ser por lei complementar, nesse caso não cabe medida provisória. Prosseguindo. De quem é a iniciativa de propor projeto de lei sobre incentivos fiscais? Resposta: qualquer ente, qualquer autoridade, melhor dizendo, qualquer autoridade, pode ser o próprio chefe do executivo ou pode ser um parlamentar, porque não há iniciativa privativa em matéria tributária, a não ser no caso específico dos territórios federais. Isso é previsto no artigo 61, parágrafo 1º do texto constitucional. Mas como nós não temos territórios federais atualmente, então, iniciativa de lei concessiva de benefício fiscal cabe a qualquer autoridade. Tá? Bem, no caso do ICMS, nós temos uma particularidade. A lei estadual tem que ser precedida de convênio estadual. Isso para evitar a chamada guerra fiscal, né, que atenta contra o federalismo tão bem explanado pelo professor Ribeiro Júnior. Né? Prosseguindo, vamos adiante. Pergunta interessante. Né? Esses convênios de ICMS, eles são impositivos ou autorizativos? Em outras palavras, quem concede o benefício é o próprio convênio interestadual ou é a lei editada após o convênio? O STF já se manifestou em diversas ocasiões, inclusive recentemente, de que os convênios são todos eles autorizativos. Isso quer dizer que o convênio por si só não concede benefício. O convênio apenas autoriza e, após isso, a lei concede. Vocês devem estar pensando que isso é uma questão meramente acadêmica, mas tem inegável aplicação prática. Houve um caso que chegou até o Supremo Tribunal Federal de um município, em um estado da federação, não lembro qual, em que um contribuinte ali instalado alegou que teria direito a uma isenção porque havia um convênio celebrado nesse sentido. O que o STF disse? Que aquele contribuinte não tinha direito líquido e certo àquela isenção porque o convênio era meramente autorizativo, né? E que o direito à isenção só surgiria quando a lei daquele estado fosse editada, porque, afinal, é a lei que concede o benefício fiscal. Prosseguindo, vale salientar, e agora eu trago aqui para a nossa região a discussão, que o artigo 15 da Lei Complementar 24 de 75 dispensa o Estado do Amazonas de conceder benefícios fiscais de ICMS para indústrias da Zona Franca de Manaus. Ou seja, o Amazonas é o único estado que está dispensado do prévio convênio. O Estado de São Paulo, ou melhor dizendo, o governador do Estado de São Paulo, no entanto, discorda, né, e ajuizou uma ADI contra uma lei amazonense, a ADI 4832, né, dizendo que a lei amazonense, que foi editada sem prévio convênio, seria inconstitucional, porque, afinal de contas, o texto constitucional obriga que todos os entes se submetam ao prévio convênio, e não excepcionou nenhum. Logo, não excepcionou o Estado do Amazonas. Só que São Paulo desconhece, ou se faz de desentendido, né? Que lá no artigo 40 do ADCT, nós temos uma norma que explicitamente recepcionou a Zona Franca de Manaus. Ele diz, lá no artigo 40 do ADCT, fica mantida a Zona Franca de Manaus, com as suas características de área de incentivos fiscais. Ora, pessoal, ficar mantida significa, em termos práticos, fica recepcionada a legislação da Zona Franca de Manaus.
Então, recepcionou, inclusive, o artigo 15 da Lei 24 de 75. Vale salientar que essa ADI, que São Paulo ajuizou contra o Amazonas, ela está conclusa ao relator desde setembro de 2019. Né? Vamos ver quando que isso vai ter um desfecho. Né? Vamos lá. Questão interessante, e eu faço uma homenagem agora ao professor Ribeiro Júnior. Né? Daqui a pouco ele vai entender o porquê da homenagem. Né? Como é que se deve interpretar a norma concessiva de isenção? É a pergunta que eu trago agora. Que método, né, que técnica nós devemos utilizar para interpretar uma norma de isenção? Bem, o artigo 111 do CTN nos diz que isenção deve ser interpretada literalmente, ou seja, né, do jeito que está na norma. Não posso incluir nada que nela não esteja escrito. Né? Literalmente quer dizer, no caso, restritivamente, vedando, portanto, interpretação ampliativa. Todavia, o STJ já adotou, num certo caso, a interpretação teleológica. Que caso foi esse? Envolvendo PIS/COFINS nas remessas para a Zona Franca de Manaus. Vejam, né? Exportação não paga o PIS/COFINS. Tá? Exportação não paga PIS/COFINS. Isso é uma norma... Quem discute isso? O artigo 4º do Decreto-Lei 288 equipara a remessa para a Zona Franca a uma exportação. Logo, não paga PIS/COFINS. Né? Nós temos aqui um caso clássico de silogismo. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Premissa maior, exportação não paga PIS/COFINS. Premissa menor, remessa para a Zona Franca, não paga PIS/COFINS. Equiparada à exportação. Né? Conclusão, remessa para a Zona Franca, não paga PIS/COFINS. E aí vem um detalhe interessante, né? E se uma empresa estiver estabelecida na Zona Franca de Manaus? Vejam, né? Empresa A e empresa B, ambas na Zona Franca de Manaus, uma remetendo insumo para a outra, que utilizará para a fabricação de bem final. Essa remessa da mercadoria de uma empresa para outra, ambas estão na Zona Franca de Manaus, teria que pagar o PIS/COFINS? A União, né? E o professor Ribeiro Júnior, durante muito tempo, defendeu a União, né? Defendia o quê? Ora, se as duas empresas estão na Zona Franca de Manaus, então não está havendo uma remessa para a Zona Franca, porque a mercadoria já está na Zona Franca. Né? Portanto, só se aplicaria se a empresa estivesse fora do estado do Amazonas, mandando para cá. Né? Mas o STJ disse o quê? Que se nós interpretássemos literalmente essa disposição, dizendo que a isenção do PIS/COFINS só vale para a empresa que está fora da Zona Franca de Manaus, nós estaríamos indo na contramão dos objetivos que levaram à criação da Zona Franca de Manaus. Porque estaríamos dando um incentivo para a empresa que está fora da Zona Franca, mas não estaríamos dando para uma empresa que está localizada na Zona Franca. Compreenderam? Né? Então, mesmo a empresa localizada na Zona Franca tem direito a essa isenção. E o professor Ribeiro Júnior, me corrija se eu estiver errado, Ananias, você publicou um artigo sobre isso, né? Na revista, na Faculdade de Direito mesmo, né? Muito tempo atrás, na revista Faculdade de Direito, já defendendo essa tese que acabou logrando êxito. Ou seja, um caso típico de interpretação teleológica, né? Quer dizer, buscando a finalidade da norma, envolvendo uma isenção. E eu tinha muita coisa para falar, mas eu quero concluir dizendo mais uma última coisa. Lucas, quanto tempo eu tenho ainda? Me diga aí, se é que já não terminou. 9 minutos, professor. Vai ser suficiente, eu vou gastar bem menos do que isso. Espero. Beleza. Bem, eu quero falar sobre o último aspecto que o professor Ribeiro trouxe. Né? Quando a gente conversou pelo telefone hoje rapidamente, e ele me disse que ele ia tratar desse tema da repartição de receita, eu fiquei feliz, porque é um tema que tem me incomodado, né? Bastante. Qual é a grande questão? Né? O texto constitucional ele assegura aos entes menores a participação no produto da arrecadação dos entes maiores. Né? Quando falo maiores ou menores, me refiro à questão geográfica, porque não há hierarquia entre os entes federativos. Aliás, o STF recentemente decidiu isso, né? Ao falar sobre a questão da preferência dos créditos na execução. Não há hierarquia entre os entes federativos. Pois bem, aí eu pego como exemplo o artigo 158, inciso 3, por exemplo. Pertence aos municípios 50% do produto da arrecadação do IPVA.
Então, do que o Estado arrecada de PVA, veja, do produto da arrecadação, metade pertence ao município. Inciso 4 do mesmo artigo. Pertence aos municípios 25% do produto da arrecadação do ICMS. Ou seja, do que o Estado arrecadar com o ICMS, um quarto, ou seja, 25%, tem que ser repassado aos municípios. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, anotem aí, 572-762, originado lá no estado de Santa Catarina, diz o seguinte, que o repasse da cota constitucionalmente devida aos municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. Inclusive, decisão em repercussão geral, tema 42 da repercussão geral no STF. Gente, atenção para o detalhe do caso. Nesse caso, como é que funcionava? O estado de Santa Catarina arrecadava o ICMS, vejam, arrecadava todo o ICMS, repassava uma parte para o programa de incentivo fiscal estadual e a parte que sobrava, ele calculava os 25% dos municípios. Ou seja, ele calculava os 25% dos municípios depois de tirar parte dele, depois de tirar parte destinada ao incentivo fiscal. Só que, e aí vem a questão interessante, meu amigo Ananias Ribeiro e colegas, entendo eu que esta decisão não se aplica para benefícios fiscais, mas tão somente para benefícios financeiros. Tá? Por que eu estou dizendo isso? O Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões que eu trouxe aqui para vocês, tem dado a entender que esta decisão em repercussão geral não se aplica para benefício fiscal, apenas para benefício financeiro. Cito aqui uma decisão monocrática do ministro presidente à época, Gilmar Mendes. Ele cita o caso daquele recurso extraordinário e diz: no presente pedido de suspensão, entretanto, discute-se questão distinta relacionada ao imposto de renda e ao IPI, e não se demonstra de plano a concessão de benefícios, incentivos ou deduções que impliquem arrecadação postergada de tributo. Mais recentemente, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, uma decisão em recurso extraordinário, 705.423, também com repercussão geral, é o tema 653, disse assim, julgado em 2018, é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções, relativos ao imposto de renda e ao IPI, por parte da União em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, em respectivas cotas devidas às municipalidades. E aqui eu trago um trechinho da ementa do julgado que teve como relator o ministro Edson Fachin. A demanda distingue-se do tema 42 da repercussão geral. Então, notem que o próprio STF fez uma distinção entre esse recurso extraordinário julgado em 2018 e aquele outro julgado 10 anos antes, em 2008, que teve como relator o ministro Ricardo Lewandowski. Tá? Então, eu, esperando ter complementado à altura a palestra do professor Ribeiro Júnior, encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito, um convite que, para mim, é muito especial, por vários motivos. O primeiro, porque ser lembrado já é um motivo suficiente para agradecer. O segundo é participar de um evento promovido pelos estudantes, no caso, pelo GEAD. E o terceiro é estar podendo dividir essa mesa virtual com o meu ilustre amigo Ribeiro Júnior. Tá? É isso, gente. Muito obrigado e estou aberto às perguntas. Grande abraço. Muito obrigado, professor Carlos Alberto. E, tendo em vista aí a participação também conjunta de ambos os professores, eu gostaria de, como o senhor citou o artigo 178 do CPN em relação à isenção, e na qual há uma isenção condicionada com prazo certo, e aí perguntou já de antemão qual que era a opinião do professor Ananias Ribeiro. A gente queria que, à medida do possível, eu pudesse
professor Ananias, aí emitir sua opinião em relação a ele. E aí eu abro só um pequeno parênteses para aqueles que perderam, porventura tenham perdido o artigo 178 do CTN, que dispõe o seguinte: a isenção, salvo se concedido por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o inciso 3 do artigo 104. Se eu puder também comentar, professora Ananias, nós estamos à discussão e aberta. Ok, Lucas, obrigado. Não, eu também, eu estava acompanhando aqui a fala do Carlos, eu tenho o mesmo entendimento. Eu acho que o objetivo do legislador aí era permitir que, uma vez não fosse mais de interesse daquele ente político manter aquela isenção, evidentemente que ela vai revogar para que ela não seja ofertada a outros interessados. Não é mais de interesse daquele ente político, então eu não vou mais conceder a isenção nesses termos. Mas, obviamente, eu tenho que preservar aquelas isenções que já foram conferidas no prazo assinalado pelaquela lei que agora eu estou alterando, eu estou revogando. Eu entendo perfeitamente, concordo inteiramente com o Carlos. E aproveito também que o Carlos mencionou aqui a questão daquela questão da classificação dos incentivos creditícios, né? Não, eu mencionei isso para fazer um destaque, porque tem alguns autores, como o Carlos falou, que fazem essa separação. Mas se a gente, por exemplo, for na lei de responsabilidade fiscal, nos artigos 26 a 28, ele coloca tudo junto. Tanto os exemplos de incentivos creditícios eles estão vinculados aos incentivos financeiros. E se tu me permite, Lucas, fazer só mais um comentário aqui, que o Carlos falou sobre a questão da interpretação da isenção, a interpretação literal. Eu costumo, nas aulas de tributário, né, contar uma história sobre que o artigo 111, como o Carlos mencionou, diz que a isenção ela se interpreta literalmente. Aí eu costumo contar a história de Tristão, como é que é? Tristão e Isolda. Eu costumo usar a história do Tristão e Isolda, que eles eram apaixonados desde a tenra idade, né? E a vida os levou para caminhos diversos. E, num determinado momento, eles se encontram e aquela paixão ela reacende novamente. Só que a Isolda ela era prometida do rei, né? E aí alguém chegou com o rei e disse: olha, rei, abre o olho, tem um cara ali e tal, com a Isolda e tal. Aí ele, através do bispo, leva a Isolda para prestar um depoimento, né? Que quer saber essa história. E aí o Tristão disse assim: mas Isolda, como é que a gente vai fazer? Ela disse: não se preocupe, no dia do julgamento você vai estar lá na frente da igreja, trajado como um mendigo, e deixa comigo. Tá bom. Aí ela chega na carruagem dela e tal. Quando ela vai sair, para aquela multidão que está lá em alta voz, ela diz assim: não vou colocar meus pés reais nessa calçada. Você, aí aponta para o Tristão que está lá no seu traje, me carregue. Aí ele carrega e leva ela até o local onde ela vai ser inquirida, né? Aí a primeira pergunta que se faz é: você já teve nos braços de outro homem? Aí ela disse assim: não, em nenhum, a não ser nesse mendigo que me trouxe até o altar. Então a gente tem que ter cuidado sempre com a questão do princípio da a interpretação literal. Obrigado. Beleza. Professor, agora eu vou destinar aqui algumas perguntas selecionadas. Alguma foi direcionada específica para um professor e as demais não foram. Então, essa primeira que foi direcionada à professora Ananias, eu vou começar por ela. Professora Ananias, o senhor poderia comentar um pouco mais sobre o sistema paralelo das contribuições que o senhor mencionou, feita pelo Lucas aqui no chat, só dá para saber isso. O que eu falo de sistema paralelo de contribuições é o seguinte, né?
a gente, dentro disso que eu estava falando, da repartição de receitas, eu falei que a Constituição de 88 ela abre uma porta para a União, e eu falei que, se a gente fizer uma comparação nos anos 70, número de contribuições que nós tínhamos nos anos 70 e o número de contribuições que nós temos a partir da Constituição de 88 é algo absurdo. Nós temos como... Eu cito de 70 porque a lei número 7 de 70 que criou o PIS e a lei número 8 de 70 que criou o PASEP, né, que são contribuições que a gente tem até hoje. Eu digo sistema paralelo de contribuições porque o número de contribuições que a gente cria são números absurdos. O número de contribuições que nós temos no Brasil é absurdo. E, como eu falei, são tributos em que eles não são sujeitos a partilhas. A União não partilha a arrecadação dessas contribuições, salvo, como eu falei, a contribuição, a CID Combustíveis, que foi resultado, eu acho que era o governo de Lula, eu acho que o primeiro ou o segundo governo dele, que ele queria fazer alterações na Constituição, e eu tenho a impressão que até era alguma coisa do DRU, alguma coisa assim, e que ele fez um acordo, os governadores pressionaram os seus parlamentares, disseram não aprova, a não ser que os estados recebam alguma receita. E fizeram um acordo, foi aí que se alterou a Constituição para que estados e municípios pudessem partilhar uma única receita de uma única contribuição. As demais não são partilhadas. E mais, a gente vai olhar essa questão das contribuições, eu falei também que elas parece que elas têm um sistema próprio, por isso que eu digo que é um sistema paralelo, porque você vê vários artigos, por exemplo, a professora Isabel Dessi, por exemplo, Dessi ou Dessi, agora eu sempre erro na pronúncia dela, ela tem alguns artigos que criticam veemente quando se introduziu essas contribuições, e que essas contribuições tinham como hipótese de incidência situações que não diziam respeito à União. Você tributar, por exemplo, circulação de mercadorias, que é uma hipótese ligada, muito vinculada aos estados, como prestação de serviço aos municípios. E mais, a gente vai ver recentemente, ano passado, em 2020, o STF havia uma discussão grande a partir da alteração que se fez no artigo 149, que se incluiu o parágrafo 2º no 149, e que o 149 estabelecia que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico eles estariam vinculadas a determinadas... Ele fala em base de cálculos, obviamente, que essas bases de cálculos elas estão atreladas às hipóteses de incidência. Então, ele fala lá as situações no 149, ele diz, deixa eu pegar aqui rapidinho o 149, ele diz, por exemplo, aqui, que no parágrafo 2º, ele diz que as contribuições sociais de intervenção no econômico poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. E daí surgiu uma discussão. Essa alteração ela estabeleceu hipóteses taxativas ou elas seriam exemplificativas? É evidente que essa, como eu falei, foi alvo de várias discussões. Alguns autores diziam, olha, são hipóteses taxativas, outros diziam são hipóteses exemplificativas. Mas se a gente for dizer que sustentar que são hipóteses exemplificativas, eu acho meio, com todo respeito a quem defende, elas ficariam um pouco sem sentido. Por quê? Porque o objetivo dessa alteração era justamente estabelecer um limite na criação dessas contribuições. Então, não teria sentido a gente achar que essas figuras elas seriam exemplificativas. Então, para que alterar a Constituição se a situação vai ser a mesma? Agora, o que acontece? O STF vai e julga isso no final do ano, né? E eu acho absurda a decisão do STF. O STF vai dizer assim, ele confirma que essas situações são exemplificativas, ok, a opinião dele, só que você vai ver, você vai analisar os votos dos ministros, 4 deles colocam assim, 4 dos ministros, assim, olha,
se nós, como é que os destinatários dessas contribuições vão poder atender às finalidades deles se eles não têm os recursos necessários? Ou seja, deram uma decisão observando de forma essencial a consequência, o aspecto, a consequência do julgado deles. Só que, ao fazer isso, me parece que esqueceram de um aspecto fundamental no direito tributário, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade impõe um determinado comportamento em relação a isso. Eu só posso instituir um tributo, só posso exigir o tributo dentro daquilo que está previsto na lei. Então, eu tenho que decidir se aquele tributo eu posso ou não posso cobrar dentro desse aspecto. Não posso analisar se esse, como elemento fundamental para dizer se a tributação que posta a Constituição, se ela vai ofender, se ela vai ofender ou não os objetivos daquele ente para os quais essas receitas são destinadas. Eu acho um absurdo total você decidir dessa forma, em que as questões fundamentais elas foram postas de lado. Foram questões extrajurídicas que levaram a essa decisão. Então, dentro desse contexto que me parece, é que eu coloco essa questão do sistema paralelo das contribuições. Um sistema... parece que as contribuições têm um sistema próprio, diverso até do que está propugnado na Constituição. Seria mais ou menos dentro dessa linha. Não sei se o Carlos queria acrescentar aí alguma coisa. Irretocáveis comentários, não é o que acrescentar. Perfeito, professor. Teve uma que, como eu disse, não foi direcionada, realizada pelo Reinaldo, acho que foi entre uma exposição e outra. Então, já que o professor Ananias respondeu primeiro, eu passo para o professor Carlos Alberto. O Reinaldo diz o seguinte: queria que o senhor comentasse os impactos das isenções da Lei Candir sobre o sistema da dívida pública de estados e municípios. Essa análise aí que o colega está propondo, ela é mais econômica do que jurídica, né? Eu, particularmente, não tenho formação econômica, ainda não. Quem sabe um dia, quando tiver mais tempo no curso de economia, posso dar uma resposta. Mas não tenho muito o que dizer, não. Se o professor Ribeiro quiser, fique à vontade, tá? Eu sigo o relator, professor Carlos. Acho que essa situação está mais nessa linha mesmo, para saber esses impactos que a lei possa vir causar, né? Inclusive, Lucas, depois eu vou deixar o meu e-mail aí com você. Pode passar para o pessoal, se quiserem tirar dúvida comigo no privado, pode, tá? Mas depois a gente conversa. Legal. Então, professor, direcionado ao que o senhor falou, professor Carlos Alberto, nesse caso, é quase que impossível, às vezes, não citar os incentivos relacionados à Zona Franca de Ronaldo. Quando o senhor estava falando dos incentivos fiscais relacionados a isso, a Camila pergunta: no que tange os incentivos fiscais, qual a sua relevância para o desenvolvimento industrial da região norte? E aí eu até aproveito para abrir um parênteses que o senhor comentou, né, em relação, que talvez poderia ter comentado em outra ocasião, na qual há um aparente conflito entre incentivos regionais e incentivos fiscais. Então, não sei se o senhor puder aí, na medida do possível, também citar um pouco. E Zona Franca também, a princípio, pelo grupo ser um grupo de direito empresarial e arbitragem, sempre aí está presente em relação às empresas, né? Se eu puder citar um pouco aí correlacionando com a Zona Franca. Bem, essa pergunta que foi feita aí sobre a relevância, etc., também tem um viés econômico, né? O que eu posso dizer é que, na minha visão de leigo em economia, a relevância da Zona Franca para cá, para a região, é imensa, né? Porque, com todos os seus defeitos, ainda que não seja um modelo ideal, é o que nós temos, né? E bem ou mal, gera empregos e, portanto, é algo que deve ser defendido, né? É claro,
há aspectos negativos, por exemplo, houve a concentração, né, de investimento aqui na capital, as pessoas do interior se deslocaram para cá, a cidade cresceu de forma desorganizada, né? Os bairros, na verdade, são invasões que depois foram transformados em bairros, né? Mas, apesar desse efeito colateral, me parece que é um instrumento de grande importância, né? Quanto a essa questão do conflito, né, entre o incentivo regional e o setorial, eu peguei aqui na minha estante esse livro, não sei se dá para enxergar direitinho, Temas de Direito Público, do ministro Xavier de Albuquerque, né, amazonense, o único amazonense que chegou até o Supremo Tribunal Federal e chegou a presidir a corte. Nesse livro, ele faz um comentário sobre essa questão, né, dos incentivos regionais setoriais. Lucas, essa questão é muito, muito interessante. Por quê? A gente aprende, em teoria geral do direito, que quando há conflitos entre normas, ou seja, quando há antinomias, são 3 os critérios básicos, né, de solução, que é o critério, primeiramente, hierárquico, norma superior prevalece sobre norma inferior, o critério cronológico, norma posterior prevalece sobre norma anterior, e o da especialidade, norma especial prevalece, no caso específico, sobre a norma geral, né? Então, no caso específico, prevalece a norma especial em detrimento da norma geral. Só que a gente não aprende em teoria geral do direito o que acontece quando há um conflito entre uma norma concessiva de benefício regional e outra concessiva de benefício setorial. Por exemplo, de um lado a Zona Franca, de outro lado a lei de informática. O ministro Xavier de Albuquerque tem uma opinião pessoal, que eu não vou aqui falar, eu vou falar de algumas interpretações possíveis, né? Veja, levando a discussão para a teoria geral do direito, eu pergunto, né, qual é a norma especial e qual é a norma geral? Qual é a norma geral e qual é a norma especial? A gente poderia pensar o seguinte, né? A lei de informática é para todo o Brasil, né? E a lei da Zona Franca é só para a Zona Franca. Então, a lei da Zona Franca é norma específica e a lei de informática é norma geral. Então, para a Zona Franca, para a norma da Zona Franca, não se aplicaria a lei de informática, né? Porque a lei de informática é uma lei geral, do ponto de vista geográfico. Mas, por outro lado, a lei de informática, ela é específica, ela trata apenas de bens de informática, né? E a lei da Zona Franca trata de vários produtos, não só de informática. Então, perceba que, dependendo do critério que eu esteja utilizando, né, o critério geográfico ou o critério econômico, o que é geral pode ser especial e vice-versa, né? Geograficamente, a lei da Zona Franca é especial, então ela haveria de prevalecer. Mas, economicamente, a lei da Zona Franca é geral porque ela trata de vários setores da economia e a lei de informática trata apenas da fabricação de bens de informática. Eu não trouxe solução nenhuma, né? Eu trouxe apenas, na verdade, um complicador e cada um tire as suas próprias conclusões, né? Eu espero que o STF, um dia, se for instigado a falar sobre isso, defenda que prevalece o incentivo regional, né? Até porque o incentivo regional ele tem previsões constitucionais mais fortes do que o incentivo setorial, né? Você não encontra no texto constitucional normas falando sobre incentivos setoriais, mas você encontra várias normas falando sobre redução de desigualdades regionais, como no artigo 170, por exemplo, no artigo 151, dentre outros tantos. É isso. Lucas, me permita só um complemento aqui, na verdade, não é um complemento, sobre o que o nosso aluno indagou, agora que o Carlos respondeu. Seria interessante ele dar uma olhada num estudo que tem da Fundação Getúlio Vargas, que foi publicado em 2019, intitulado Zona Franca de Manaus, Impactos, Efetividade e Oportunidade. Seria interessante ele fazer uma leitura, que tem alguns dados muito interessantes em relação à importância aí da Zona Franca para a gente aqui. Lucas, me permita só acrescentar uma informação que eu acho importante.
tá? Essa lei de informática que eu citei pelo nome é a Lei 8248 de 91. E é muito importante atentar para a data dela, né? A Lei de Informática é de 1991, portanto, posterior à Constituição Federal de 88. E essa Lei de Informática ela veio alterar expressamente o Decreto-Lei 288, que trata da Zona Franca de Manaus. Eu defendo que essa Lei de Informática, ao fazer isso, ela cometeu uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque em 88, o texto constitucional no ADCT recepcionou e manteve a Zona Franca de Manaus. Ora, manter é deixar do jeito que estava, né? Em 91, veio essa lei federal e alterou. Não podia tê-lo feito, né? Só que, até onde eu sei, posso estar errado, mas até onde eu sei, ninguém ajuizou uma ADI contra essa lei federal e ficou por isso mesmo. Acho que não quiseram se indispor, né, com o governo federal. Perfeito, professor. Professora Ananias, só poderia repetir o estudo da Fundação Getúlio Vargas, a Zona Franca de Manaus? Zona Franca de Manaus, impactos, efetividade e oportunidades. É um estudo de 2019. Muito interessante esse estudo. É um que tem uma capa meio cinza, Ananias? Isso, uma meio azulada. Exatamente, meio azulada. Obrigado. Peraí, vamos lá. A Solange estava perguntando em relação ao e-commerce. Acho que teve mais de uma pergunta aqui. As atividades de e-commerce podem optar pelo Simples Nacional? Se sim, qual a principal distorção tributária enfrentada nas atividades de e-commerce? Também não foi dirigida para nenhum professor, então... Eu passo o professor Ribeiro. Olha, essa questão não é a questão ligada muito ao ICMS, não é essa? Do comércio online, não é commerce, ele não está falando das vendas pela internet? Vendas online, isso, professor. Eu acho que ele deve estar se referindo, Carlos, àquelas questões ligadas ao ICMS, né? Que se discutiu em relação... Mas ele está perguntando sobre Simples Nacional. E Simples Nacional é uma matéria que eu não domino, até porque de Simples só tem o nome. E isso é verdade, isso é verdade. Eu também... o meu foco na questão do Simples, eu pouco me debrucei em relação à lei do Simples, a não ser as questões ligadas ao ISS, que é um tributo assim, que eu gosto muito de ler, o ISS, né, depois de imposto de renda. O imposto de renda é o que eu mais gosto, mas eu me vinculo muito ao ISS. Sinceramente, eu não tenho assim, um estudo específico, uma leitura específica disso em relação ao Simples, que, como o Carlos falou, não é tão simples assim, não. É complicado. Em relação à mesma linha de pergunta feita pelo Lucas, pois não, professor. Quando eu trabalho na PGE, né, dos meus pareceres, raramente eu pergunto algo de alguém, raramente eu tiro dúvida com alguém. Não que eu saiba tudo, não é isso. Mas é porque, antes de perguntar de alguém, eu procuro na internet, né? Antigamente, uma frase que os professores de processo diziam assim: o que não está nos autos não está no mundo, né? Hoje em dia, adaptando, o que não está na internet não está no mundo, não existe. Então, por exemplo, enquanto vocês estavam discutindo, eu joguei, né, no Google e-commerce Simples Nacional, né? Aí parece que no site do Sebrae tem alguma coisa sobre isso, tá? Então, para quem formulou a pergunta aí, eu sugiro que depois tente entrar no site do Sebrae, que eu acho que lá tem alguma coisa, tá? É isso. Pode deixar, professor. Ainda em relação aos incentivos fiscais, para empresas, se essa isenção ela precisa ser certificada, na verdade, assim, a empresa ela precisa ser certificada pela Organização da Sociedade Civil de interesse público para ter esse benefício, para ter esse incentivo? Ribeiro?
Me permite dar uma resposta genérica, e depois, se for o caso, você Pois não. tem detalhe? Pois não. Ok. Olha, como eu disse, a pergunta foi genérica, né? Ela fala sobre isenção. Na verdade, isenção é uma categoria, mas que, em cada caso, ela se particulariza, porque cada isenção é diferente de outra, né? Então, não dá para dar uma resposta que atenda a todas as hipóteses. O que eu posso dizer né? Se se tratar de uma isenção condicionada, tem que pegar o texto legal para ver se ela exige essa certificação como OCIP, né? Se não for o caso, então não será necessário. Então, tem que ver o que diz a legislação específica da isenção que a pessoa está buscando investigar. Lucas, aí só complementando o que o Carlos falou, tem uma exigência dessa em relação à imunidade das entidades assistenciais, que é em relação às contribuições previdenciárias. Para esse caso, é necessário que eles tenham essa inscrição. Eu aproveitaria também para fazer um comentário, agora de uma forma mais abrangente, que é em relação a uma questão que está ligada à isenção, ligada à imunidade, incentivos fiscais de um modo geral, mas eu coloco dentro da legislação municipal, não sei, no Estado, o Carlos poderia depois comentar, que é o seguinte: o município de Manaus ele tem uma legislação, essa legislação, na verdade, ela não era um decreto ou uma portaria, algo assim. Aí me parece que lá em 2008, 2010, passou a ser disciplinado em lei. Qual é a situação? O município de Manaus ele estabelece que qualquer incentivo, isenção ou imunidade, o contribuinte ele tem que requerer previamente para que ele possa gozar dessas figuras. Eu tenho uma crítica em relação a isso. Eu acho assim, aí puxando para a imunidade um pouco, e porque na verdade serve também para a isenção. A imunidade, para mim, ela tá descrita na Constituição. Quando a Constituição diz assim, que uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade educacional sem fins lucrativos, por exemplo, ela goza da imunidade, aí ela manda respeitar os requisitos lá do artigo 14, e parece o seguinte, que esses entes não têm que pedir autorização da prefeitura para que possa gozar desse favor. A minha opinião é essa. Eu sei que tem muita doutrinadores que se posicionam de forma diversa, mas eu entendo dessa forma. Uma vez até eu levei uma discussão essa para o judiciário, e eu acho que aquilo que eu escrevi, eu acho que o juiz não entendeu bem que eu coloquei, ou talvez levado pela manifestação da Procuradoria. Que a Procuradoria disse, não, a empresa que ela quer impedir que a empresa fiscalize. Eu disse, não, a gente não quer impedir que a empresa fiscalize. O que a gente quer é que a prefeitura faça o trabalho dela. Agora, eu não posso ficar condicionado ao gozo desse incentivo, aí no caso também da imunidade, a pedir uma autorização municipal. A legislação municipal até diz assim, tu tens que pedir a autorização, enquanto isso você paga o ISS. No final, se entendermos que você goza do benefício, goza da imunidade, você tem direito a restituir o valor. Agora, restituir com o quê? O que ele pagou de ISS, ele vai restituir com o quê? Com taxa? Vai passar 200 anos para fazer essa compensação. No caso, era compensação. E vejo, eu entendo assim, que eu sou uma entidade sem fins lucrativos. Então, o município fiscaliza. Se eu não estiver cumprindo isso, autua. A gente lembra que a imunidade você não pode retirar essa imunidade. O artigo 14, acho que é o 14, parágrafo 1º do 14, diz que a imunidade pode ser suspensa, mas ela não pode ser eliminada, né? Eu não sei o que o Carlos acha, mas eu, sinceramente, tenho uma posição contrária a essa obrigatoriedade prévia para que a empresa, a pessoa jurídica, possa gozar da imunidade ou mesmo da isenção. O meu foco, geralmente, nessas questões é a imunidade, e em face dessa pergunta que me veio isso à cabeça. Posso falar, Lucas? Perfeito, professor.
essa questão que o professor Ribeiro está trazendo é muito interessante, né? E como ele focou na imunidade, eu também vou me restringir à imunidade. O que acontece, né? Vou dar minha opinião. A imunidade ela é tratada pelo texto constitucional como uma limitação ao poder de tributar, né? Essa é a definição, inclusive, por curiosidade, essa expressão ela surgiu em 46, né? Na Carta de 46, quando um dos deputados federais era o professor Eliomar Baleiro, né? Para vocês verem o nível que nós tínhamos de parlamentar naquela época, né? E aí ele introduziu em 46 essa expressão e, desde então, nunca mais saiu do texto constitucional. Então, veja, se a imunidade pela fisco é uma limitação ao poder de tributar, eu pergunto, o que ela é aos olhos do contribuinte, do sujeito passivo? Se para a Fazenda é uma limitação ao poder de tributar, para o sujeito passivo ela é o quê? E eu respondo, ela é um direito fundamental. A imunidade é um direito fundamental do cidadão contribuinte. E aí, dessa premissa, chega-se a uma conclusão importante. Artigo 5º, parágrafo 1º do texto constitucional. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E se a imunidade é limitação ao poder de tributar, logo é direito fundamental, logo tem aplicação imediata. Então, condicionar a requerimento do contribuinte, eu acho meio estranho. Só para dar uma visão mais procedimentalista, existe uma norma federal que trata sobre processo de suspensão de imunidade e isenção, né? Eu estou aqui com ela, uma norma que trata de suspensão de imunidade e isenção. Eu acho que aí, professor Ribeiro, é que seria o caminho, né? Quer dizer, a imunidade ela tem aplicação imediata, mas se a Fazenda perceber que não estão sendo preenchidos os requisitos, aí abre-se um processo não para concessão da imunidade, mas para suspensão da imunidade. É o que eu penso. Então, professores, a gente não tem mais aqui perguntas, pelo menos não que eu estou vendo. E eu acho que, pelo menos pela gente, assim, a gente só tem a agradecer mesmo pela participação dos senhores. Excelente explanação sobre o assunto. É muito mais longo que isso, a gente tem ciência disso. Igualmente, ontem, quando nós falamos um pouco de administração pública e arbitragem com o Carmona, o assunto era extenso demais para ser tratado em 1, 2 horas, mas ficam aí as referências. A gente também agradece pelo estado. A aula está sendo gravada, então a gente vai disponibilizar para os alunos reverem. E no mais, era somente isso mesmo, professor. Lucas, só para enfatizar, né, que você tocou no ponto dos palestrantes de ontem, vocês estão de parabéns, né, pela escolha dos palestrantes, né, exceto a minha, né, mas quanto aos demais, parabéns pela escolha. Por quê? O professor Carlos Alberto Carmona, ele é um dos pioneiros no estudo da arbitragem no país, né? Quando nem se falava em arbitragem, ele já tinha publicado livros sobre o tema. Então, eu, pelo menos, considero ele um dos pioneiros, se não o pioneiro, né, no trato sistemático do tema. E a professora Paula Forgione, especificamente, para mim, ela é um nome muito importante, porque eu tenho estudado muito sobre direito econômico, estou terminando meu livro de direito econômico aí para lançar, se Deus quiser, e ela é uma referência, né? O livro dela, chamado Os Fundamentos do Antitruste, ele é a Bíblia de quem se propõe a estudar o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Então, vocês realmente escolheram a dedo, né, os baluartes, né, os respectivos ramos de direito. E no tributário, o professor Ananias Ribeiro Júnior. Obrigado. Eu gosto do Carlos porque ele é uma pessoa... O Carlos ele é muito humilde, por isso que eu gosto dele, tá vendo? E é muito meu amigo também, é por isso. Mas, Lucas, olha, eu também gostaria muito de agradecer a vocês o convite. Eu acho que o Carlos pontuou na fala dele, logo no início, que é uma iniciativa dos alunos, né, do GEAD, enfim, e que nós, e eu falo não só por mim, tenho certeza que pelo Carlos e outros colegas, outros professores também participaram aqui com vocês nesse evento e em outros eventos anteriores, que eu também tive a oportunidade de participar. Então, a gente fica muito satisfeito dessa iniciativa de vocês.
E vocês podem ter certeza que que nós, o Carlos pode falar, eu já estou me adentrando, né, nessa autoridade do Carlos, que ele é o nosso diretor da faculdade, mas tenho certeza que a faculdade sempre está de portas abertas. Aliás, em todos os discursos que eu participei de conclusão de curso, o último homenageado, o paraninfo da última turma que sempre foi o Carlos. O Carlos também enfatizou isso, e sempre enfatiza isso nas oportunidades que ele tem, que eu tenho para falar nessa solenidade, que a universidade, a Faculdade de Direito, principalmente, sempre está com as portas abertas e incentiva essa participação dos alunos e dos ex-alunos, né? Então, todos os eventos dessa natureza, eu tenho certeza que nós, professores, a gente está aberto para ajudar a participar da melhor forma possível. E eu agradeço muito esse convite, como eu falei inicialmente, que me foi formulado, me dando a oportunidade de falar sobre direito tributário, principalmente compartilhar esse período aqui com o Carlos, que, como falei, é um amigo de vários anos aí, e que eu tenho um carinho muito grande com ele, e não é porque ele está aqui junto comigo, mas ele sabe disso, porque a gente já enfrentou várias situações juntos, já estudamos juntos, enfim, a gente está nesse período, sempre a gente partilhou desse universo, desse meio que a gente gosta tanto. Obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigado mesmo pela explanação. Estou encerrando aqui a gravação e agradeço e desejo um bom final de semana para os senhores. Tchau, tchau.